Boa noite, pessoal. Hoje é a nossa terceira aula e última, né, da disciplina Gestão da Produção Agrícola e Animal, né? Hoje a gente finaliza, né, a apostila. Hoje a gente vai falar de dois temas muito importantes na gestão da produção agrícola e animal, que é a sucessão familiar, né, a família e a propriedade rural, e o associativismo e o cooperativismo, que é a partir das páginas 82 a 102. Acho importante, pessoal, depois, quem ainda não leu essas páginas, quem ainda não leu a apostila, dá uma lida na apostila, porque, assim, aqui a gente dá uma pincelada, né, dá algumas explicações e tudo, sobre a apostila. É importante também para complementar vocês lerem, né, porque tem coisas lá mais teóricas que vai cair na prova. Inclusive, já elaborei a prova de vocês, então vai cair muito aí sobre as teorias que a gente viu na última aula, vai cair muito, tudo que a gente falou nessas 3 aulas. E eu vou falar que o objetivo dessa aula de hoje, que é compreender o conceito de sucessão familiar, identificar formas legais de transferência de bens, reconhecer a importância do planejamento sucessório. Esse é um ponto, assim, muito importante que eu quero bater muito nessa tecla, pessoal, porque a gente, tanto na primeira quanto na segunda aula, a gente fala muito sobre planejamento, sobre organização. Hoje a gente vai falar mais sobre planejamento, só que planejamento sucessório. Diferenciar aí o associativismo e o cooperativismo, avaliar os benefícios sociais e econômicos das cooperativas. Vou passar aqui o próximo slide, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre o que é, né, a sucessão familiar. A sucessão familiar nada mais, nada menos do que passar, né, aquele patrimônio, aquele trabalho para a próxima geração, né? O pai passar para o filho, né? E essa sucessão, ela é muito importante em todas as áreas. Vou falar aqui tanto um pouquinho de sucessão familiar, mas também quero complementar um pouco com sucessão rural. A sucessão, primeiramente, a gente vai entender o que é sucessão. Sucessão é o que vem depois, né? Sucessão familiar é o avô passar para o pai passar para o filho, e assim sequentemente, né? Então, aí, ó, o processo, eu coloquei aqui no slide, o processo de transferência da gestão e do patrimônio rural entre gerações. Envolve aí herdeiros, família e aspectos legais. Pessoal, eu quero deixar muito claro que essa sucessão familiar não envolve somente a transferência aí de patrimônio, mas envolve o trabalho, né, a gestão ali da fazenda, seja a fazenda ali que tem uma produção agrícola ou animal. Então, envolve tudo isso, envolve N coisas que a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula. Exige planejamento prévio para garantir a continuidade dos negócios, né? Então, assim, toda sucessão, ela precisa de um bom planejamento para que a pessoa consiga, né, fazer a gestão aí da fazenda como deve ser. Por exemplo, nossa, sucessão
familiar, ela precisa ser muito, a próxima geração que vai ocupar esse lugar de gestão, vai cuidar do patrimônio, precisa ser muito bem preparada pela gestão atual. Para não, por exemplo, nossa, infelizmente acontece, né, pessoal, de um pai, uma mãe morrer, e aí os filhos são pegos de surpresa, não sabem como trabalhar ali. Eu conheço muita gente que a família trabalha, né, nesse ramo da agrícola, animal, e que a próxima geração não estava preparada para assumir. Então, envolve muitas coisas. Então, assim, exige todo um planejamento da geração atual para que a próxima geração ocupe esse lugar. Como que seria esse planejamento? Ninguém vai conseguir ocupar um lugar do dia para a noite. Então, assim, a próxima geração, ela tem que estar muito envolvida ali na gestão, no trabalho, de como funciona, como que roda a fazenda. Porque, senão, infelizmente, se a pessoa pegar de um dia para o outro, não vai dar conta, gente, porque envolve muita coisa, envolve muito trabalho, envolve gestão, né? Então, precisa aí de um planejamento para que essa sucessão familiar aconteça. Sucessão, hoje em dia, é algo assim que é muito debatido, né? É muito falado aí, até mesmo pelo governo, né? Como eu relatei para vocês, eu tive a oportunidade de participar do CNA Jovem, e durante esse programa, a gente discutiu bastante dois temas. E os dois temas que o Estado abordou foi sucessão rural e educação, que é um dos maiores gargalos hoje em dia, né, no setor agropecuário. A sucessão rural, ela nada mais é do que tem uma diferença entre sucessão rural e sucessão familiar. Eu acho importante eu abordar isso para vocês saberem, porque muita gente às vezes confunde. A sucessão rural é quem irá ocupar os lugares que ocupamos hoje em dia. Por exemplo, quem que vai ocupar a... Oi, boa noite, Rodrigo. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Cheguei um pouquinho atrasado. Não, pode ficar à vontade. Eu estou aqui falando da diferença da sucessão familiar com a sucessão rural. Ah, tá. A sucessão familiar é algo que ocorre ali de geração para geração, passa de pai para filho, de avô para pai, para neto e assim por diante. A sucessão rural, ela já é algo um pouco diferente. Por exemplo, a sucessão rural é algo... Quem que vai ocupar as cadeiras que tem hoje no setor agropecuário? Seja lá o presidente do CNA, quem que vai ocupar esse lugar? Quem que vai ocupar a cadeira de agrônomos, de todas as pessoas que estão envolvidas que estão envolvidas de uma forma, seja diretamente ou indiretamente no setor agropecuário. Então, existe essa diferença, eu quero deixar muito claro essa diferença de sucessão familiar e sucessão rural. Agora, pessoal, igual eu estava comentando, no CNA, no CNA Jovem, que é um programa que eu participei, que eu comentei com vocês na primeira aula. Nesse programa foi discutido dois temas muito importantes aí no setor agropecuário e que hoje são os gargalos, né, do setor, que é a sucessão rural e a educação. Então, é algo que
a sucessão, pessoal, é algo que que o governo já tem avaliado, e é algo que, assim, hoje em dia a gente vê como isso é difícil. Ninguém, às vezes, tem muita gente aí nas fazendas que não querem ocupar os lugares que, por exemplo, o pai, a mãe ocupam hoje em dia, que quiser nas fazendas, não quer pegar não quer, assim, realmente fazer o trabalho sucessório, né? E a gente vai ver aqui um pouquinho sobre a importância desse planejamento sucessório. O planejamento sucessório, gente, o planejamento, a própria palavra já fala, né, que é um planejamento planejamento é algo que vem antes de algo acontecer, né? Então, o planejamento sucessório, ele deve ocorrer antes mesmo de acontecer alguma coisa com os pais, ou então dos pais falecerem, ou algo assim. Pois evita aí os conflitos familiares, né? Tem muitas famílias aí que o pai ou a mãe morre, e aí depois vira aquela disputa, né, pelo patrimônio, ou então pelo quem que vai assumir isso, quem que vai assumir aquilo. Então, é aí que a gente vê que é a extrema importância do planejamento sucessório, né, pois evita os conflitos familiares, garante a sustentabilidade da propriedade, né, quando esse planejamento ele é feito com antecedência, ele garante aí que realmente a produção, seja aí a produção agrícola ou animal, vai para frente, que a fazenda vai caminhar, né, da forma que antes funcionava. Então, vai evitar aí prejuízos, né, perdas, preserva o patrimônio e a história da família, né, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem, né, você ali preservar aquele patrimônio, aquela história, aquela gestão, aquele trabalho todo ali envolvido e construído, assim, há anos pela família, né e permite a profissionalização da gestão rural. Essa profissionalização, gente, é devido à nova geração, né? A nova geração é uma geração que às vezes busca mais aí por conhecimento, por tecnologias, então garante aí uma boa gestão, né, rural. E eu vou até passar um vídeo aqui para vocês. Eu vou terminar aqui de falar um pouquinho sobre esses slides aqui para a gente adiantar, porque aí depois eu vou passar para o nosso segundo tema, que é associativismo e o cooperativismo. Aqui, formas jurídicas de sucessão, né? Que é a doação e usufruto, né? Esse tipo de sucessão é a transferência em vida, né? O pai e a mãe, por exemplo, ainda estão vivos e já passou a sucessão aí para os filhos tomarem conta para já ir engrenando, né, gente? Tem a outra forma, que é o testamento, que é a definição da vontade do proprietário após o falecimento, né? Aí, esse aí o testamento é após a morte, né, do proprietário. E aqui também, pessoal, pessoa jurídica, empresa rural, é organização formal para administração e partilha, né? Esse aqui já divide tudo certinho e tal. Desafios da sucessão, gente, eu quero falar muito sobre isso aqui, porque realmente eu acho que em toda sucessão existe esses tipos de desafio aqui, que é a falta de diálogo entre as gerações.
igual eu estava comentando, pessoal, muitas das vezes não tem esse diálogo, né, entre os pais e os filhos, muitas das vezes não tem esse interesse dos filhos de ocuparem o lugar de assumir a propriedade do pai e, e aquele interesse realmente por buscar, né, como que funciona, como que acontece ali o dia a dia na fazenda. Então, muitas das vezes, não existe esse interesse, esse diálogo dos filhos para ocupar a propriedade, porque às vezes, nossa, o pai fala, nossa, que é muito difícil ver todo o sofrimento e as dificuldades do pai, porque querendo ou não, pessoal, hoje em dia o setor agropecuário anda muito complicado, né? Não só aí por questões assim, de preços altos, de commodities e tal, mas também politicamente falando, né? Tá complicado. Envolve aí um leque de coisas, várias coisas que impactam, né? O nosso setor. Aí, então, muitas das vezes os pais também desmotivam os filhos para não seguirem os seus passos. Então, assim, existe ainda realmente essa falta de diálogo entre as gerações, né? Acaba que são gerações totalmente diferentes, uma viveu e foi criada de uma forma, a outra foi criada de outra maneira, então, N fatores, né? Tem aí a falta de preparo dos herdeiros, que eu já comentei aqui com vocês, né? A resistência do fundador em delegar funções, realmente existe, né, pessoal, essa falta de liderança da parte dos proprietários, de falar, designar, né, tarefas para as pessoas para os colaboradores que estão ali ajudando na propriedade. Tem a ausência de planejamento financeiro e técnico, que é algo que a gente abordou nas outras aulas, né, pessoal, que nem que seja um planejamento e um controle feito realmente em um caderno, em folha, pessoal. Acho muito importante e válido fazer, porque nenhuma empresa, nenhuma fazenda, nenhuma propriedade se sustenta por muito tempo sem um planejamento, seja aí tanto financeiro quanto técnico. Então, isso aqui eu já comentei bastante nas últimas aulas, e aqui eu vou falar um pouco das boas práticas na sucessão rural. Gente, para ter uma boa sucessão rural, existe aí essas práticas que precisam ser feitas, né? Que é conversar abertamente aí sobre o futuro da propriedade. Tem muitas famílias que acham que é uma bobeira, uma bobagem, falar, discutir sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, por exemplo, a hora que os pais envelhecerem, ou então na hora que os pais vierem a falecer. Então, assim, é uma conversa, gente, que mais cedo ou mais tarde a família vai ter que ter. Então, quanto mais antes, mais antecipadamente tiverem essa conversa, melhor vai ser. Aí, para a família, para a propriedade, né, para os negócios. Envolver os herdeiros na gestão desde cedo, que é algo que a gente comentou muito na última aula, né, pessoal? Que é realmente aprender e disponibilizar, falar assim, ó, você vai fazer isso. Nossa, fulano vai tomar conta do estoque. O João vai tomar conta da produção e da compra e venda. Então,
tipo assim, já envolver realmente os herdeiros ali no cotidiano da fazenda, no trabalho da fazenda. Investir aí em capacitação e gestão, né? Eu acho que é algo muito importante e realmente investir em ferramentas, né, pessoal? Eu até comentei na última aula sobre aí o Senar Play, né, que é uma instituição que disponibiliza cursos gratuitos, né, aí para os produtores rurais, para as pessoas do setor agropecuário, e que são cursos aí muito bons e que realmente as pessoas têm que procurar essa capacitação para ajudar realmente na gestão. E muitas das vezes os produtores, eles não sabem dessa ferramenta, eles não conhecem essa ferramenta. Então, é algo que precisa realmente ser discutido, ser divulgado. Outra prática que é muito importante na sucessão rural é formalizar acordos e documentos legais. Isso aí, gente, não precisa nem da gente falar, né? Realmente é algo muito importante. Você precisa sempre estar documentado, com as coisas documentadas, formalizadas. Nossa, por exemplo, arrendou uma área, precisa ter o documento formalizado de arrendamento, o contrato de arrendamento, porque, gente, palavras, né, como se diz, palavras tudo, até como se diz, eu gosto muito de ditado, né, pessoal, que fala assim, que falar até papagaio fala, né? Então, eu acho que, assim, tudo que a gente puder deixar documentado é de extrema importância, seja em contrato de arrendamento, o registro de funcionários, isso todas essas práticas são práticas que são realmente necessárias aí para uma boa sucessão rural. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a transição de gerações, né? Como eu já tinha falado, cada geração foi criada de uma forma, cada geração tem os seus costumes, a sua realidade. Nenhuma geração vai ser igual à outra. Então, os jovens assumem novas funções, né? Eles buscam aí novas tratativas para a gestão ali da fazenda, trazem aí uma inovação, novas tecnologias, novas ferramentas para realmente ajudar aí no dia a dia no campo. Integração entre experiência dos mais velhos e a inovação dos mais novos. Eu acho isso extremamente importante, porque realmente os mais velhos, gente, têm uma experiência que eu falo que assim, nenhum diploma pode comprar a experiência que eles têm. Porque tem coisas, gente, que nem tudo é um diploma, nem tudo é um curso, um conhecimento. Talvez eu esteja, às vezes, um pouco contradizendo aqui, porque aí vocês vão pensar assim, nossa, mas a Liliane acabou de falar que a gente precisa buscar novas capacitações, novas tecnologias e tal, só que eu acho que, assim, pessoal, a gente tem que unir. Quando a gente une forças, eu acho que tudo vai para frente. Então, assim, juntar a experiência dos mais velhos, né, das gerações passadas, com a inovação mesmo, com as tecnologias que temos hoje em dia. Então, assim, não é só porque eu tenho uma tecnologia, uma ferramenta hoje em dia, que eu vou deixar de escutar aí as experiências
dos mais velhos. É realmente complementar, juntar as duas, que eu acho que é algo muito importante. E outra coisa, a última coisa, mas não menos importante, é o foco na sustentabilidade e na modernização da produção. É isso que a gente estava falando, porque você unindo aí as práticas, as experiências das gerações passadas com as novas tecnologias, você vai ter mais rentabilidade e com isso, mais lucro na produção, mais modernização, né, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode perguntar. Tá tranquilo. Ah, não, Beleza. então tá bom. Eu vou passar um vídeo aqui, pessoal, para a gente ver. É um bate-papo sobre sucessão familiar, né? E assim, e que envolve histórias de sucesso. Eu acho que quando a gente escuta, quando a gente ouve assim histórias de sucesso, eu acho que tem, acho que um impacto maior no nosso aprendizado aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu não vou deixar, pessoal, rodar o vídeo inteiro, porque o vídeo, ele é muito grande. E se eu deixar rodar aqui o vídeo inteiro, vai tomar muito tempo da nossa aula. Eu vou deixar rodar metade do vídeo e depois eu vou mandar o link junto com a apresentação para vocês verem em casa, com mais calma e assim, realmente dar uma recapitulada e tal, porque se eu deixar rodar tudo aqui, vai ocupar muito tempo da nossa aula e a gente ainda tem outro tema para discutir sobre. Vou compartilhar aqui. Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Estão escutando? Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Paracatu Rural, Histórias de Sucesso, mas hoje a gente vai contar para você, aqui no seu programa Paracatu Rural, como ter história de sucesso. Ué, Francis, mas como assim, como ter uma história de sucesso? Nós vamos contar para você, nós vamos ensinar uma das questões importantíssimas para que você, produtor rural, seja produtor de leite, agricultor, hortifruti granjeiro, enfim, qualquer que seja a sua atividade, e também para as pessoas aqui na cidade, né? De que forma é que você pode ter sucesso na sua atividade. Então, como é que você tem uma história de sucesso, né? A gente já falou algumas vezes aqui no Paracatu Rural que para se ter uma história de sucesso, você depende de outras pessoas. Os próprios entrevistados disseram isso, né? Que você depende da família, de amigos, de colaboradores. E a família é um ponto crucial nesse processo. E eu estou conversando aqui hoje com a Nayara Marra, que é analista de negócios do Sebrae Minas, que vai estar contando um pouquinho para a gente, então, da importância da sucessão familiar rural. Não é isso, Nayara? Seja bem-vinda ao Paracatu Rural. Conheça o Smart Track Ultra. Instalação não invasiva em 3 minutos. Conectividade 3G, 4G. Isso mesmo, Francis, muito obrigada pelo convite, um grande abraço a todos vocês que estão acompanhando Paracatu Rural. Bom, o agronegócio é a grande estrela do Brasil, né? A gente precisa garantir essa sustentabilidade das empresas, para garantir também a continuidade do agro. Mas como que a gente faz isso nas empresas familiares, no agronegócio do Brasil? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Francis? E aí, para começar, eu até trouxe uma frase aqui
que é de um pesquisador que fala sobre empresa familiar. E eu achei muito interessante, eu acredito que para a gente começar vai nos ajudar nessa reflexão. Eu vou ler aqui, ó. A empresa familiar não é somente o reflexo do sonho, das angústias, dos esforços e o trabalho de uma empresa, de uma família empresária e de suas gerações. É também o compromisso e a esperança do progresso familiar, social e econômico dos países. Ou seja, nós precisamos das empresas familiares, nós precisamos das empresas rurais familiares para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Isso é verdade, viu, Nayara? A gente está vendo aí o quanto que o Brasil está passando pela pandemia na questão econômica de uma forma mais positiva que outros países, principalmente os países que têm a preocupação muito com a questão da indústria, né? O Brasil, pelo fato de ser um país de agro, né? Na pecuária, na agricultura, e mesmo assim ainda podendo crescer, né, tá passando, vamos dizer assim, muito bem obrigado pela pandemia, né? E a gente sente aqui em Paracatu, você também está em Patos de Minas, deve sentir isso também, que a pandemia não afetou tanto quanto outras cidades do Brasil que tem como principal atividade o comércio varejista, né? Nós estamos em cidades que as principais atividades são a agropecuária, né? A agricultura e a pecuária, né? Nayara, por que falar em sucessão rural causa, assim, um receio nas pessoas? Então, Francis, porque o que acontece? As pessoas, elas ainda não compreenderam ainda que o processo de sucessão, ela é uma preparação para a proteção do patrimônio, do negócio, da família. Ou seja, a gente precisa pensar a empresa rural, né, a fazenda como uma empresa rural, pensar na gestão dela, fazer um planejamento. E aí é um grande desafio gerenciar uma empresa rural familiar, principalmente porque a gente tem pessoas de gerações diferentes. Então a gente tem ali, né, o conflito de ideias, de gerações. E assim, é muito importante que os sócios tenham na cabeça deles que tenham o interesse de manter junto. Então, assim, a primeira coisa da sucessão e colocar todos os interesses ali da empresa, da família, acima dos interesses deles pessoais. Por quê? Porque junto ali como um grupo, como está a família, eles são mais fortes do que separadamente. Ali eles conseguem fazer uma escala maior, né, de produção. Então, as empresas familiares precisam, assim, pensar e planejar o seu processo de sucessão com vistas o quê? A garantir a continuidade das atividades nesse contexto rural. Então, assim, é receoso falar de sucessão familiar, porque, infelizmente, a gente não pensa como empresa, a gente pensa muito mais o lado familiar do que o lado empresarial. Como que o produtor rural hoje, né, a gente está falando muito questão do produtor rural, mas as pessoas na cidade que tem uma empresa aí, muitos anos, né, e que gostaria de falar, eu gostaria que meu filho tomasse conta da minha empresa quando eu morresse. De que forma que as pessoas devem fazer para poder começar a preparar o filho para essa sucessão familiar rural? Antes a gente estava até conversando aqui um pouquinho, né, Francis? Você me trouxe um pouquinho da sua experiência, de algumas fazendas que você conhece. E você que está nos ouvindo aí, que está participando aqui conosco, já deve ter percebido que é normal. A gente ter, por exemplo, numa empresa, um avô ali com 75 anos, que ainda tem uma capacidade de administrar, que tem ali um poder ainda para administrar, um filho com mais ou menos ali 45 anos e geralmente o neto ali com 24 anos pedindo passagem para poder entrar também nessa propriedade. Então, são perfis totalmente diferentes. E aí, o que a gente tem que pensar nesse processo de sucessão, de preparar, por que a gente tem que preparar ele, inclusive, em vida,
é que se acontece o falecimento do patriarca ou da matriarca dessa família, pode entrar em grande conflito e a atividade simplesmente acabar, terminar. Seja porque, não, eu vou vender em menor fração, a gente vai fracionar, e aí vende para outras pessoas, e aí aquilo ali acaba finalizando. Tem até um ditado, né, muito popular aí, que fala que os avós construíram, os filhos usufruíram e os netos venderam. Por isso, porque não teve essa preparação. E aí é importante, assim, deixar bem claro para a família que esse processo de sucessão, ele não vai significar a perca de controle ou poder dos pais, ou de quem é hoje o responsável pelo trabalho ali, pela atividade. Mesmo que tenha esse processo aí de integração, de mudança de pais para filhos, é gradual e é indispensável que proteja o poder dos pais, que proteja o que os pais tenham ali. Então, assim, antes de iniciar o processo de sucessão, e aí você me perguntou de como preparar os filhos, eu quero até falar isso um pouquinho do que eu vi na minha pesquisa que eu fiz sobre o que é um valor antecedente, o que faz com que a pessoa opte por suceder os pais ou não, o que tem por trás disso, eu quero falar um pouquinho disso, mas só antes da gente chegar lá, tem que ficar claro tanto para os pais quanto para os filhos, que os pais eles ficarão protegidos. O que vai fazer é uma forma gradual, né? Não é uma coisa de poucos meses, isso acontece com anos, para que faça essa transição de uma forma tranquila. Tem uma pesquisa, Francis, lá na Nova Zelândia, que inclusive lá tem planejamento de sucessão que dura até 18 anos. E aí a gente fica pensando assim, olha, eles começam a preparar os filhos lá antes da adolescência para esse processo de sucessão. Por quê? Porque não é fácil. A gente não pode simplesmente pensar assim, uma passagem de bastão. Não é isso. É uma mudança de papéis, entrando gradativamente. Por quê? Porque também se a gente pensa tanto nas pessoas quanto na empresa, não é saudável que a pessoa se aposente de um dia para o outro, não é saudável que a pessoa saia da empresa de um dia para o outro. E uma outra coisa também que é muito importante, a gente pensar que um dia, infelizmente, o patriarca, a matriarca, ela vai faltar. E aí, se não tiver essa preparação dos filhos, infelizmente, a propriedade, a empresa, ela acaba. E assim, aí a gente volta a falar, né, no poder do agronegócio, principalmente para a nossa região, né, Noroeste e Alto Paranaíba, assim, o poder que o agronegócio tem para levar comida para a mesa dos brasileiros, a gente tem que pensar muito nessa parte social também, de mais pessoas produzindo alimentos, porque senão, né, aumenta o número de pessoas e a gente não tem alimentos aí suficientes, né? Por que você deveria escolher a V4 Company para cuidar do marketing da sua empresa? Tá vendo essas marcas? A questão do receio, principalmente, às vezes a pessoa não está muito, vamos dizer assim, preparada, acostumada com o termo falecer, né? A questão da sucessão familiar, e no caso nosso da rural, tem a ver, sim, diretamente com o falecimento, como você falou, do patriarca, da matriarca, né? Um ponto interessante que eu percebi nesses anos de Paracatu Rural é que, às vezes, o filho, né, vamos usar esse termo aqui, o filho, ele não necessariamente precisa ser preparado dentro da área do agro, numa atividade, por exemplo, tem que ser agrônomo, tem que ser
médico veterinário, para que ele possa assumir a atividade rural, mas sim a vivência dele da atividade rural, independente da atividade que ele escolhe como profissão. Perfeito isso que você falou, Francis. Inclusive, as pessoas que estão fora da atividade ali, elas são importantes também nesse planejamento sucessório. Às vezes o filho, ele escolhe, por exemplo, igual você falou, eu vou ser um dentista, mas ele pode contribuir com aquela empresa na parte administrativa, ele pode contribuir de outras formas que não seja o trabalho ali diretamente. E aí, assim, isso que você trouxe, né, dos pais prepararem os filhos, essa preparação não precisa ser feita só de forma acadêmica, né? Na pesquisa que eu fiz, muitas pessoas relataram isso, por exemplo, que às vezes o pai não teve tempo de preparar porque teve uma morte muito jovem, mas ele via o que o pai e a mãe fazia. Ou a gente vê também muitos casos que às vezes é um casal que é dono ali da propriedade, mas o marido que assume, e aí no caso, por exemplo, dele falecer, a mulher consegue dar continuidade vendo ali o que ele fazia, né? Então, assim, não é só a parte acadêmica, claro, é o exemplo, é o gosto, e é o sentir que aquela empresa, ela é importante, ela não pode acabar e ela tem que continuar. Então, é muito comum a gente ver em grupos familiares isso aí, França, às vezes um filho fica na propriedade, por exemplo, e o outro ajuda na parte administrativa. Mas aí é importante ter um planejamento correto, por quê? Para o outro não se sentir, né, lesado, estou trabalhando mais. Não, estabelecer salários, estabelecer porcentagem, por exemplo, na safra, na hora que a gente colheu o café, a soja, quanto que vai ficar para cada um, e a importância da gestão. Eu e a Nayara, a gente volta depois do intervalo, aprofundando um pouquinho mais nesse assunto. Não saia daí, tá bom? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua, ouvinte no rádio e também internauta, sobre como ter uma história de sucesso através regional aqui, através do Marcos e toda a equipe do Sebrae. Um abraço para todos do Sebrae que sempre tem dado grande suporte para o Paracatu Rural sempre que a gente precisa. Nayara, a gente começou a falar um pouquinho no intervalo, antes do intervalo, sobre o porquê do processo da sucessão ser feito em vida. Você já falou um pouquinho mais, né? A gente falou essa questão aí da importância de fazer em vida para poder manter o negócio. O que mais você pode estar falando a respeito dessa questão? Nós falamos que é importante já pegar a criança, né, desde pequena ali e tal. Mas supondo que uma pessoa adquirir uma propriedade rural já na fase madura, né? Ele não é filho de produtor rural, mas ele já tem aí um filho de 14 anos de idade, que já pensa ser dentista. De que forma que esse produtor rural pode fazer para que ele mantenha essa propriedade rural na família? Primeiro, pensar nesse processo de sucessão familiar em vida é importante, porque a gente tem ali o braço forte do pai, da mãe, né, que tem toda a experiência, a expertise no negócio. Então, ali o jovem, né, como você colocou aí no exemplo, de 14 anos, que aí já está pensando, eu vou querer sair daqui, ou eu vou querer fazer uma faculdade que às vezes não tem a ver, você querer ser dentista, médico. Essa questão de escolha de carreira, inclusive, ela desperta muita ansiedade nos jovens, né, quando vão escolher, porque não é uma tarefa fácil, né, você escolher uma carreira, fazer um planejamento de carreira, e tem algumas coisas que influenciam com que esses filhos queiram suceder os pais ou não. Primeiro tem as coisas, os valores particulares de cada um de nós, né, que somos seres humanos, mas tem também as percepções dele em relação ao trabalho do pai, da mãe, as recompensas. Imagina, se eu vejo os meus pais numa propriedade, que às vezes eles não estão tão felizes, ou que eles não gostam muito da atividade, será que eu vou querer continuar lá? Né? Então, assim, é um ponto de reflexão. Por isso que a gente do Sebrae bate muito nessa tecla da empresa.
sabe? Porque quando você trabalha enquanto uma empresa rural, no caso aqui, a empresa rural familiar, você ganha escala, você consegue, através de indicadores, ter resultados financeiros e econômicos da sua fazenda, e aí sim o jovem olha para aquilo ali e fala, nossa, eu estou vendo o meu futuro ali. A gente vê muito isso aqui no Cerrado Mineiro, sabe? Assim, os produtores de café, eles conseguiram fazer isso muito bem com os filhos. Eu vejo assim, e aí eu fico até arrepiada, assim, sabe, França? Tanto que eu gosto de ver, porque eu vejo a galera jovem querendo entrar na atividade, trabalhando ali junto com o pai, com a mãe, muitas vezes até com o próprio avô. Por quê? Porque eles veem sentido naquilo, né? Eles veem, assim, um propósito naquilo que eles estão fazendo. E aí, assim, a fazenda, ela é uma indústria a céu aberto, né? Infelizmente. Então, ela está sujeita a várias intempéries. Então, por exemplo, aqui recentemente, além da seca que nós estamos sofrendo bastante, nós tivemos uma geada. E aí, eu até, assim, não vou citar quem é a produtora, mas eu vi uma publicação de uma produtora, ela colocando uma foto de um ano atrás da lavoura dela, e um ano agora, depois, ela arrancando toda a lavoura. Foi uma fazenda ali que foi atingida quase que 90%, infelizmente, pela geada de café. Isso, aqui. A nossa região do Cerrado Mineiro foi a mais atingida. E aí, nas palavras dela lá, ela trazia, assim, a questão da resiliência, a questão do produtor acreditar naquilo que faz, que mesmo com os intempéries, com as dificuldades, que eles iam plantar de novo e iam continuar a atividade, porque eles acreditam. Então, assim, a gente vê que tem muito também do comportamento de cada um, né, das características de cada um, mas tem também aquilo que a gente vê e que a gente percebe dos pais, enquanto empreendedores, vamos falar assim, do negócio. Então, por isso que a gente acredita que fazer essa sucessão em vida é o mais saudável para a empresa, porque, igual eu falei no bloco anterior, não é uma passagem de bastão, mas é ir passando gradualmente as atividades e aí vão criando junto. E você, Francis, deve saber também vários casos aí, né, nessas suas entrevistas, e conhece muitos empreendedores que, quando às vezes o filho chega, ele traz uma ideia nova para o negócio, né? Ele traz, assim, uma solução, ou às vezes ele fez uma faculdade, mesmo que não seja na área, e ele traz alguma inspiração que pode ser aplicada no negócio, porque nem sempre só a parte acadêmica é que vai fazer a diferença, né? É assim, a forma com que a gente resolve levar aquela empresa, cuidar dela, qual que é o propósito dela, e as coisas vão se encaminhando dessa forma. E aí, no seu trabalho você costuma preparar apresentações em PowerPoint ou planilhas em Excel? Já tem Verdade. Você, um pouquinho antes, falou da questão da recompensa, né? E depois você falou também de que forma que o produtor rural vai enfrentar os desafios, né? Se ele vai ficar abatido ou se ele vai levantar a cabeça e seguir em frente. Essa atitude que a pessoa tem, mesmo tá ali por dentro moído, acabado, destruído, mas para a família dele tem que passar uma imagem de força, né? Isso é uma forma de recompensa. A outra forma de recompensa, no meu ponto de vista, Nayara, é realmente a recompensa financeira, né? Como você falou, olha, salário, participação no lucro da safra, né? Por exemplo, eu conversei com pelo menos 2 famílias, que eu estou me lembrando aqui agora, que são filhos de produtores, né? Os produtores que eu trouxe a história aqui são profissionais da área agropecuária. Os filhos, alguns foram para a área, outros não, mas estão envolvidos no processo, e agora eles estão na fase de preparação dos netos. Netos aí com 14, 18, 8 anos, mas já estão acontecendo reuniões com essas crianças, né,
do patriarca com os filhos dele, com os netos dele, estão acontecendo as reuniões para poder começar a mostrar a empresa, o que, que é a empresa da área do negócio. Isso aí é crucial na sucessão familiar dentro do agronegócio, né, Nayara? Nossa, muito importante. Isso aí é um dos pilares da sucessão, que a gente fala ali da governança. E aí, inclusive, dentro desse pilar, a gente pode trabalhar até mediação de conflitos, que é ir criando essa governança, essa instância para as pessoas conversarem, desenvolverem. E aí, o último caso, pode até contratar uma empresa especialista para ajudar nessa mediação. Porque, assim, às vezes são muitas pessoas ali com ideias diferentes, e aí uma empresa pode ajudar a mediar isso para que tudo vá convergir para o mesmo propósito que é da empresa. Mas, assim, quando você me conta isso, né, das pessoas incluindo aí filhos, netos de 8, 14, 15 anos, gente, isso é lindo de ver, assim, muito, porque é a oportunidade que esses jovens têm de aprender com quem já passou por tudo isso, né? Por quem com certeza já passou ou por uma seca, ou por falta de irrigação, enfim, algum intempério o produtor rural vai passar. Isso, infelizmente, né? E aí a pessoa poder aprender com quem já passou por isso tudo. É bonito, viu, Francis, de ver, assim, ver que está iniciando ali já o planejamento sucessório daquela empresa. Verdade, verdade. Eu fiquei muito satisfeito em ouvir isso, né, dessas pessoas com quem eu conversei. Nayara, eu vou chamar novamente o intervalo, e daí você que está nos ouvindo, você que está acompanhando pela internet, aguarda só um pouquinho, já já a gente está de volta, tá bom? Pessoal, eu vou passar somente até aqui e eu vou deixar o link do vídeo na apresentação e tal, porque a gente precisa abordar outros assuntos aqui na aula. Mas no vídeo deu para ver, né, pessoal, a importância de um bom planejamento sucessório, a importância de fazer esse planejamento da sucessão rural, da sucessão familiar, na verdade. E agora, deixa eu compartilhar minha apresentação aqui com vocês, a gente vai falar sobre... Peraí, só um minutinho, pessoal. A gente vai falar sobre o que é associativismo, né? O associativismo é a união de pessoas com interesses comuns, né? Que tem aí como um objetivo comum. Peraí que eu estou compartilhando aí para vocês, né? O objetivo maior é o fortalecimento coletivo e acesso a melhores condições de trabalho e mercado, né? O exemplo, gente, é aí associações de produtores rurais locais, né? A gente aí, às vezes, tem aí, ó, por exemplo, a gente tem algumas associações de produtores rurais, então aí é realmente a união, né, de pessoas com o mesmo interesse, com o mesmo objetivo, né, que é realmente de fortalecer, né, o trabalho. Falando um pouco, a gente vai falar também sobre o que é cooperativismo, então aí vai dar para vocês verem a diferença entre o associativismo e o cooperativismo. O cooperativismo já é um sistema econômico e social baseado na cooperação, né? Cada associado é dono e usuário da cooperativa, né? Com o objetivo aí de oferecer vantagens econômicas e sociais aos membros. Por exemplo, pessoal, aqui a gente tem uma cooperativa aqui em Araxá. Aqui a gente tem a Cooper Citrus, né, que é uma cooperativa, e ali
cada cooperado, né, ele tem acesso a valores melhores de produtos, de serviços, né? Então, sempre numa cooperativa, o valor, o preço dos produtos vai ser um pouco mais acessível em relação às outras empresas de ramo aí, normal, comum. E aí, pessoal, a gente vê aí vantagens econômicas e sociais aos membros, né? Aqui, deixa eu passar o... Aqui eu vou compartilhar agora com vocês um outro vídeo bem curtinho para a gente que fala um pouco mais sobre esses dois... Peraí. Sobre esses dois termos, para a gente esclarecer um pouco mais, explanar um pouco mais sobre. Meu nome é José Ricardo, eu sou agricultor familiar, sou presidente da Cooperage, da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Jequitibá. Antes da cooperativa, eu mesmo vendia meus produtos, saía de casa em casa vendendo, era uma dificuldade danada. Agora a cooperativa uniu os agricultores todos e a gente fortaleceu mais. Vindo a esse vídeo, e nesse vídeo eu quero falar com você um assunto muito importante, que é a diferença jurídica entre associação e cooperativa. Eu vou te falar nesse vídeo algo que ninguém nunca te contou e quais são os pontos que você deve avaliar antes de contratar uma associação ou uma cooperativa, ou até mesmo representar uma das duas. A grande diferença, né, que muitas das vezes a gente não sabe, é que na associação, quem responde legalmente pela associação são os presidentes, são a diretoria da associação. Então vamos supor que aconteceu um número grande de sinistro, né, e a associação por alguma situação não pagou esse sinistro. Essa pessoa vai entrar na justiça contra a associação e, na maioria das vezes, o que é travado são os bens dos presidentes. Então ele responde legalmente, ele tem ali total responsabilidade. Na cooperativa existe um risco muito grande, que é os cooperados, ou seja, todos os cooperados respondem legalmente pela associação. Então imagina um cenário comigo. O diretor lá da cooperativa, né, que envolve totalmente com os sinistros e com o financeiro, resolveu sumir com o dinheiro. E você, cooperado, responde legalmente, ou seja, na associação não. Na associação, quem está com o dedo na reta são os presidentes. Então, por isso que, no meu ponto de vista, é muito mais seguro você estar numa associação do que você estar numa cooperativa. Na cooperativa também existe, como se diz, você precisa estar ciente de tudo que está acontecendo, sobre o sinistro, sobre o caixa, mas o seu está na reta e na associação não, né? Como se diz, na seguradora, quando você contrata uma pólice, o que pode acontecer? A seguradora ser liquidada e você não ter o seu bem, né? Você não ser indenizado. Na associação, da mesma forma, pode acontecer de não ter dinheiro em caixa e você não ser indenizado, né? O seu problema é grande, mas ainda não é o maior de todos. Na cooperativa, o risco é muito maior, porque você, como recuperado, você responde por toda a cooperativa, né? Então você imagina uma cooperativa aí que tenha 1000 cooperados. E aí acontece um número grande de sinistro,
o diretor da cooperativa some da cooperativa e fala assim, ah não, aconteceu aqui 3 milhões de indenização, eu vou pegar o dinheiro que tem nesse caixa aqui e vou sumir dessa cooperativa. O que vai acontecer? Você, como cooperado, quando a ação bater e tiver execução, você está no barco, ou seja, o seu bem pode estar ali na reta, né? Eu já vi isso daí acontecer em muitas vezes e as pessoas assim não têm ciência do que isso pode ocorrer aí no dia a dia. Imagina você trabalhando para conseguir, né, o pão de cada dia, empreendendo e no final das contas você toma um susto e fica sabendo que a cooperativa lá faliu, tem um monte de sinistro para pagar e o seu está na reta, ou seja, seu veículo está penhorado. Você imagina isso no final das contas, a dor de cabeça que ela pode ser muito maior. Então, hoje, se você me perguntar, Felipe, o que você acha que é mais seguro, né, para o meu cliente, ou o que é mais seguro para mim mesmo? Eu vou te indicar a trabalhar com uma associação. Porque na associação, ela divide o prejuízo entre os associados. Só que qualquer irresponsabilidade dos presidentes que são responsáveis pela associação, os bens dele vão estar na reta e não o seu. Então você imagina, você não receber e ainda ter os seus bens ainda apreendidos. Beleza? Então esse foi mais um conteúdo, né, desse canal, eu espero ter ajudado. Né? Se você, né, gostou desse vídeo, compartilha, dá o like aí. Pessoal, esse vídeo, ele traz, né, um pouco melhor a explicação aí, fala um pouco mais sobre associativismo e cooperativa, as vantagens e desvantagens de cada uma. Para finalizar a nossa aula, eu quero só comentar um pouco, porque isso que ele falou da cooperativa, realmente, gente, se a cooperativa, por exemplo, nossa, quebrar ou acontecer qualquer coisa, o cooperado, ele tem ali que se responsabilizar, né, pelos danos, né, pelos prejuízos e tal. Só que também, gente, você participar de uma cooperativa, ser cooperado de uma cooperativa, tem alguns benefícios também. Tem aí, igual eu já comentei com vocês, melhores preços, né, de venda e compra de insumos, né, acesso a tecnologias e crédito, capacitação e assistência técnica, força coletiva no mercado, né, só que a gente tem que realmente lembrar das desvantagens também que o rapaz trouxe, eu esqueci o nome dele, gente, falou no vídeo, sabe? É essa a nossa aula, gente. Eu vou até deixar uma reflexão aqui para vocês sobre aí a sucessão familiar, né? A continuidade do campo depende da união entre gerações e da cooperação entre produtores, né? A sucessão, mas o cooperativismo é igual futuro sustentável do agronegócio, né? Então é isso, pessoal. Eu vou enviar a apresentação, vou enviar os links. Tem alguma dúvida, Rodrigo? Não, tá tranquilo, obrigado. Não, por nada. E aí, depois, você dá uma olhadinha na nossa última aula, na segunda aula que teve, tem a gravação, tudo certinho, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só mandar aí para a tutoria, que a tutoria entra em contato, viu? Tá bom, te agradeço. Muito obrigada, e boa noite, e até mais. Boa noite e até mais. Tchau. Lívia, pode finalizar a gravação.
Lívia. Quem está a Lívia? A Lívia sumiu. A Lívia é filha É, eu até passei uma mensagem aqui para ela, para poder finalizar. Mas se você quiser sair, já pode sair, viu, Rodrigo? A gente já finalizou. Acabou a aula toda. Lívia. Oi, Adriana. Pode finalizar a gravação? Você já finalizou? Sim, já finalizei. Certo? Acabei de finalizar aqui. Oi? Certinho. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Lívia? Vou te mandar encaminhar o material, viu? Certinho. Tchau, tchau.